Imagine que a sua história é um espetáculo que chegou ao fim. Aprenda agora a criar a sua história enquanto é tempo. Eu sempre ouvi dizer que a adolescência é uma fase complicada, seja de pais, de mães ou de professores, que era o meio que eu vivia. E eu confesso que eu sempre ouvi, só que respondendo por dentro, essa pessoa não sabe o que está falando. E aí eu entendo muito os dois lados. Porque assim, eu acho que complicado, sinceramente, complicado é o adulto que aceita a jornada que pré-estabeleceram para ele. Que a sociedade diz que tem que ser assim, ou que a família diz que tem que ser assado. Então, complicado é o adulto que trabalha pelo final de semana ou pelas férias. Complicado é o adulto que não sonha, que só pensa em pagar a conta e comprar coisas. Eu acho que o adolescente, na verdade, ele se revolta é com isso. Por mais que ele, no fundo, não saiba e não pense sobre, mas é sobre isso. Ele não quer uma jornada pré-estabelecida. Ele não quer um personagem já com figurinos prontos para ele só vestir e viver conforme a família ou a sociedade impôs. Então, ele quer criar a própria jornada. E ele quer liberdade para isso. Ele quer ser ele mesmo, do jeito autêntico, e que seja aceito, que seja respeitado. É isso que ele quer. Todo ser humano, na verdade, quer isso. Só que chega ali numa fase que ela acaba aceitando. Isso por falta de coragem. Hoje, com a tecnologia, com o digital e com tanta informação e conhecimento gratuito, só não assume o papel de protagonismo da própria história quem não tem coragem. Porque não é fácil. Não é fácil ir contra todo mundo, toda a sociedade, muitas vezes toda a família, e assumir e criar a sua própria jornada de forma autêntica. Você é um ser único, é um indivíduo, e o seu maior poder é ser você. Eu tenho certeza que você tem uma coisa para realizar nesse mundo, servindo outras pessoas e transformando muitas histórias que está aí dentro de você e que você precisa descobrir o que é. Eu não tive esse problema com a família, né? Meus pais sempre apoiaram os nossos sonhos. Eu entrei no teatro, meus irmãos amam desenhar desde criança. Hoje eles são tatuadores. Um ama anime e ele tatua anime e também vende produtos, né, aqueles figuration, eu não sei falar direito, mas enfim, é que vocês vão saber quem gosta de anime. Ele vende cartas e tal, e participa dos eventos. E a minha irmã, ela ama pets. E ela tatua pets além do realismo. Minha mãe ama fazer tricô. Minha mãe aprendeu a mexer no Instagram para vender os tricô dela. E usa o WhatsApp também. Então, assim, hoje, com a tecnologia, você pode sonhar. Mas você tem que aprender a realizar. E para realizar, tá aí o YouTube, o Instagram, tá aí um monte de gente ensinando um monte de coisa. Mas eu confesso que é difícil, porque realmente é muita gente falando muita coisa. E às vezes fica um pouco, sabe, perdido, assim, é muita informação, eu confesso. É muita informação. Então eu vim aqui para falar de um caminho. No meio de tanta coisa que eu ouvi, tem uma coisa que eu aprendi que dá para aplicar. Você só precisa de uma caneta e um papel. Eu espero você pegar aí. E enquanto isso eu vou falando aqui onde que eu tô. Eu tô num estúdio, numa cabine acústica dentro de casa, dentro do meu quarto. Eu sou casada, meu marido é músico, nosso filho tá ali na cama dormindo. Dá pra eu ver aqui da janelinha. Aqui, ó, ver se dá pra eu ver aqui na cama. Ele tá ali. Mas qualquer coisa, se ele chorar, meu marido vai atender, que ele já sabe que eu tô gravando pra você. E aí, tem aqui um sax, porque meu marido é músico. Então, ele vende apostilas de música na internet, na Hotmart. Ele dá aulas também particulares aqui na cabine. E eu, que vim do teatro, aos 28 anos eu entrei numa crise por não ter dinheiro, porque eu descobri meu talento, mas eu não sabia fazer dinheiro com ele. Então, era sempre muito limitado, muito escasso. E eu queria mais. E aí, para completar, veio a pandemia. E eu fiquei
totalmente dependente. E dentro de casa, sem palco, sem nada, tudo que eu acreditava sumiu e eu tive que me reinventar. Comecei a estudar empreendedorismo, porque tive uma oportunidade através do digital. Tinha um concurso chamado Empreenda Senac, onde eu estava fazendo técnico em teatro no Senac de Pinda. E aí, através desse concurso que apareceu lá para fazer, eu enxerguei como uma oportunidade de aprender alguma coisa diferente. E através desse universo do empreendedorismo, que apesar da minha família ser toda empreendedora, eu ainda não tinha me ligado no poder disso, eu consegui criar a plantadeira de histórias e começar a contar as histórias das pessoas aqui. Inclusive eu uso isso aqui, ó. Eu tenho um figurino, uma flor no cabelo e eu começo. Era uma vez uma menininha que amava sonhar, mas ela não sabia como realizar. E ali eu vou contando a história daquela pessoa, né, o que ela faz hoje no mundo, qual é a mensagem da história dela, qual é o legado dela. Eu criei esse negócio na pandemia. E é uma coisa que eu ainda estou aprendendo tráfego pago agora, tive filho, então estou aprendendo como lidar, né, com o tempo. Mas o que eu quero dizer é que é muito possível. E esse exercício que eu vou apresentar para vocês aqui, olha, se a pessoa está perdida, seja ela você que é jovem, que tá no começo da jornada e tem todo mundo falando, vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo, você não quer aquilo. Você quer um caminho só seu, que você vai trilhar, que você vai descobrir. Tem um passo a passo, tem umas perguntas mágicas que ajudam você a trilhar esse caminho. E eu quero apresentar para vocês. É uma das coisas que eu olhei, assim, de tudo que eu vi, me chamou muita atenção. E é uma coisa chamada Ikigai, que é uma filosofia japonesa. Resumindo, é sobre você ter propósito na sua vida. Você trabalhar com algo que você tem a paixão. E as perguntas que você tem que responder. O que você gosta de fazer? Depois que você fazer uma lista escrevendo o que você gosta de fazer, você vai responder a segunda pergunta. O que você é bom fazendo? Aí você pode até pedir ajuda para os seus familiares, para professores, a colegas, enfim. E aí vem a terceira pergunta. O que o mundo precisa? As dores, os problemas do mundo. E aí vem a quarta pergunta. O que você pode criar e resolver o problema do mundo? O que você pode fazer para resolver problemas e ser pago por isso? O que você gosta de fazer? O que você é bom fazendo? O que o mundo precisa? E como você pode ser pago por isso? Essas são perguntas que, se você pega aí uma caneta, um papel, não deixa para amanhã, faz agora. Eu não quero ser mais uma pessoa falando o que você tem que fazer, não. É só se fizer sentido para você. Se você precisa achar um caminho, tá perdido e quer ajuda. Se isso fizer sentido, não deixa para amanhã. Começa a pensar agora, as coisas que você gosta. A adolescência é uma fase que é muito bacana você descobrir seus talentos, as suas paixões. Ainda mais se você tiver esse tempo, se puder fazer esporte, artes, enfim. Experimentar. Porque desses talentos que você vai descobrir, potências e coisas, as suas paixões, ali você tem o segundo passo, que é o que eu travei. Porque eu sabia o que eu gostava de fazer. Eu sabia minhas paixões, sabia meus talentos. Mas eu não sabia como resolver um problema no mundo e não sabia como ser remunerada por isso. Inclusive como vender isso. Então, por isso que eu digo, é importante você já ir vendo sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre tecnologia, sobre IA, né? Inteligências artificiais, porque hoje, para eu contar uma história, por exemplo, eu escuto a pessoa falando, eu jogo ali no chat GPT, ele me ajuda a estruturar um texto. A partir dali, eu dou uma arrumada, eu economizo tempo. E aí, eu venho gravar o vídeo. No próprio chat GPT, ele ajuda a
a dividir os takes, né? Você vai gravar isso, depois você finaliza assim. Então, eu venho apresentar o Ikigai para você, porque, olha, se alguém tivesse falado isso para mim lá atrás, teria ajudado muito na minha jornada. E eu desejo para você uma jornada autêntica, uma jornada só sua, que você acredite, que tenha sonhos e que tenha principalmente realizações. E para realizar, a gente precisa aprender sobre metas, sobre planejamento, aprender coisas que hoje em dia está gratuito. Usa seu celular para coisas que vai te levar numa história bacana, onde você se torne a protagonista dela. Esse é meu convite. Vem!